participação de todos vocês é muito importante, porque vocês vão fazer parte de um segmento de trabalho, de participação da pessoa com deficiência. O surdo, nesse país, eu tenho um funcionário que trabalha comigo, ele é surdo. E a nossa maior preocupação é que ninguém sabe que ele é deficiente, porque a deficiência do surdo não é aparente, como a minha, por exemplo, também não. Então, a preocupação nossa é que quando ele sai, vai fazer um jogo de rua, vai ser assaltado. E, então, por isso é muito importante a participação do povo, a participação das pessoas, para poder se comunicarem, para poder fazer com que eles participem da vida de todos nós. Os surdos, eles vivem num gueto muito fechado, eles têm locais que eles se reúnem. Eu estou indo para trás. Pronto, agora travei. Eles vivem num gueto muito fechado, eles são muito sedimentados. Então, a participação, o apoio de vocês nesta inclusão é muito importante. Nós temos aqui esse é o nosso segundo curso de Libras, primeiro estágio, primeira fase. Esta oficina de Libras, toda ela é coordenada, o curso, as inscrições, pelo nosso colega de gabinete, Dr. Marcondes, com o apoio total do deputado Adalberto Freitas, qual é o nome dele? E a nossa professora Karina, que vocês vão conhecer, não tem como não aprender, não tem como não amar essa pessoa. Ela é... Não está aí o marido hoje, não, né? Não, está não tem como não amar essa pessoa, ela é interessantíssima, ela ministra a aula com carinho, com amor, tanto que o pessoal que fez a primeira fase já pediram, hoje às 8h30 começa a segunda fase, é uma fase mais avançada do curso, para que o amor dessas pessoas é interessante. Quando terminou a primeira fase, o pessoal já estava em 8 aulas, né? Em 8 aulas já estavam interpretando o hino nacional em Libras. Impressionante, isso não existe em lugar nenhum. O único que não aprendeu nada aqui fui eu. É porque ela fica aqui na minha frente e eu não vejo, né? Então eu não consigo ver os sinais. Mas é muito importante, vocês prestarem atenção. Não tem como não prestar atenção. Vocês vão conhecer, vocês vão ver a aula da professora, da nossa mestra em Libras, e ver que com ela tudo é mais fácil. E, novamente, agradecer a participação de todos. O deputado Alberto Freitas, ele está no plenário, está tendo votação, e está tendo contagem dos deputados. E, assim que terminar, ele vem para cá para receber vocês todos e agradecer e parabenizar todos pela grande iniciativa. Tá bom? Obrigado. Bom curso para vocês. Boa noite, pessoal. É que, na verdade, o doutor Vidotto não falou, é que eu tenho um chicote, então todo mundo aprende, né? Mas isso aí a gente vai mostrando depois. Ele fala que ele não aprendeu, mas é mentira. Ele sabe, tanto ele quanto o deputado fizeram todas as aulas. Isso é uma coisa inédita, né? Quando os políticos se propõem a fazer alguma coisa, geralmente eles chegam aqui, dão um oizinho e vazam. Mas, na verdade, o doutor Vidotto aprendeu super bem e mora aqui do lado, Itapecerica, né? Super fácil. Então, é com carinho que a gente fez esse curso para vocês, tá? Vai ser um curso muito pauleira, porque a gente tem pouco tempo. Eu costumo começar as aulas às 7h, britanicamente. Hoje a gente começou um pouquinho depois, por causa da chuva e tudo mais. A gente sabe que tem gente que não conseguirá vir, mas, assim, vocês conseguiram, né? Então, nada mais justo, 7h, então, combinado? Mesmo porque, 8h25, vocês têm que deixar a sala, porque uma outra turma entra às 8h30, tá bom? Então, a gente não consegue se alongar muito. Talvez a gente faça um grupo de WhatsApp, mas não estranhe, porque eu bloqueio todo mundo.
porque senão é muito bom dia, muito galinho, muito passarinho, muita corrente, tá bom? Então, assim, a gente deixa o grupo feito, vou passando orientação, material, alguma coisa para vocês pesquisarem. E, se vocês tiverem dúvida, me chamem no privado. Eu acho que fica mais fácil, porque quando você faz um grupo, todo mundo começa a falar, fica desinteressante. Aí você acaba não olhando mais e acaba perdendo alguma informação importante. Tá? Esse é o professor Roberto, ele é meu apoio na sala de aula. Também virá a professora Elzinha, né? Pode ser que a gente tenha algum imprevisto e tudo mais, então vocês estarão muito bem amparados. Além do que, também tem o pessoal do gabinete do deputado, doutor Vidotto é chefe de gabinete. E é isso, sejam todos muito bem-vindos e a gente pode começar a aula, né? Deixa eu só falar uma coisinha, eu fui muito rápido. Eu estou preocupado com a chuva, que eu moro longe, como ela disse, e eu vou pegar inundação no caminho. O deputado Adalberto Freitas, esse é o primeiro mandato nesta casa, ele foi assessor do deputado Arnaldo Faria de Sá, durante 15 anos, trabalhou 2 anos com o deputado Campos Machado, e hoje ele tem seu próprio mandato. Dentre as propostas de trabalho, tem meio ambiente, tem direito animal, direito indígena, mas ele está se dedicando muito ao direito dos PCDs, que são as pessoas com deficiência. O primeiro trabalho dele aqui foi logo em abril. Foi abril, né, doutor? Eu falei o nome da professora? É Karina. Falou. Falei? Tá. O primeiro trabalho do deputado aqui foi de Libras, trouxe a secretária nacional da pessoa com deficiência, lá de Brasília, veio, fez uma palestra. Aí, em seguida, ele fez mais alguns eventos, fez o curso de Libras, ele fez um evento para as pessoas, é chamado G14, é o CID da deficiência, da síndrome pós-pólio, que é uma deficiência degenerativa e evolutiva, que é a que eu tenho. Então, e também fez... O que mais? Ele fez tanta coisa deficiente aqui. As deficiências que teve agora ultimamente. Foi, teve do PCD. Ele fez já 4 eventos para pessoa com deficiência. Mas o principal de tudo isso, que ele é o primeiro deputado desta casa, de toda a existência dela, que tem um chefe de gabinete com deficiência. Que as pessoas acham que o deficiente é incapaz. O deficiente é chato, mas não é incapaz. Tá? Então, eu queria fazer uma homenagem aqui. Tem um senhor que ele fica meio escondido lá atrás do vidro, que é o senhor Félix. Ele ele faz a parte de som. Ele participou do primeiro, começou a mexer com o som, se animou, passou para cá do vidro e aprendeu Libras. E ele recebeu, no mês passado, o certificado, o primeiro certificado de Libras aqui da Alesp. Parabéns, Félix, muito obrigado. Pronto, a casa, a sala é sua. Obrigada. Rosa, quer falar alguma coisinha, pessoal? Sejam bem-vindos e boa sorte. O que vocês estão fazendo aqui? Mas hoje é o básico. Vocês não querem ir para o segundo? Vamos bagunçar o coreto. Não, olha só. Esse é um curso, vocês viram aí, eu vi muitos já lendo a apostila, já fazendo sinais. É um curso, é o básico do básico do básico. É o início. Tá? É quando a gente pega o pontilhado lá no lápis e começa. Então, vocês vão ver que tem formas e formas. De repente, vocês falam assim, mas a minha professora ensinou assim. Mas eu aprendi desse jeito. Só que nessa aula é assim. Porque a Libras ela é muda, ela é variável, né? Assim como todas as outras línguas. Tá? Então, aprendam de uma outra forma também. Beleza? Quem sabe, legal. Quem não sabe, vai aprender. É uma aula que é para ser sem vergonha, para perguntar, porque ela é prática. Se você parar para anotar, já era, porque é uma língua visual. Outra coisa, eu queria pedir assim, a colaboração de vocês para evitar ficar filmando.
na aula. Eu sei que é legal. De repente, um storyzinho, assim, bacana. Porque é o tempo que você vai olhar, pum, perdeu. Né? E, como vocês vão ver, a Libras é ágrafa. Então, como é que vocês vão anotar? Aí, eu faço a mãozinha assim, assim, assim. Né? Então, agora é o momento da gente prestar atenção com o olho. É a hora que você fecha a boca e abre o olho. Tá? Vocês estão meio assustados, parece? Será que eu sou muito megera assim? Não, só um pouquinho. Mas é isso. Tá? Vocês sejam muito bem-vindos. Esse curso está existindo, né? Essa segunda turma, por causa de vocês, que não conseguiram na primeira. Então, vocês sintam-se privilegiados, porque ficou para fora mais uns 400, né, Marcondes? Então, assim, tem 350 querendo a vaga de vocês. Vocês estão sabendo que 2 faltas é corte, né? Então, tem 300 ali, ó. Vai sair, vai sair. E na primeira turma, a gente começou com 120 e terminou com 120. Então, é um curso bacana, é um curso prático. Vocês vão realmente aprender. Não estou trazendo aqui a fórmula da roda, de forma nenhuma, mas depende de vocês. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Tá bom? Então, vamos começar pelo começo, né, Rô? Vou falar um pouquinho para vocês da história da Libras, como que era a concepção histórica do surdo. Está funcionando esse treco? Vocês estão me ouvindo? Tá? Então, tá bom. Então, antigamente, olha só, eram deficientes físicos. Né? Hoje, a gente usa pessoa com deficiência. Então, a pessoa sempre vem na frente, né? Mas está colocado ali exatamente para abrir esse parênteses. Eles eram considerados seres abomináveis, não eram considerados seres humanos, porque eles não tinham a capacidade da fala. Então, se eles não tinham a capacidade da fala, eles não pensavam. Eram dessa forma que eles eram. E aí, os sinais que esses indivíduos carregavam eram os piores possíveis e eram como se fosse uma punição para aquela comunidade, ou para aquela cidade, ou para aquela aldeia. Tanto é que os índios, né, matavam as pessoas que nasciam com deficiência e outros povos também, né, como os esquimós e outros, porque eles achavam que aquilo não trazia uma boa sorte para as pessoas ao redor. Então, eles davam um fim. Em 1857, Ernest Rieu funda o Colégio Nacional de Surdos Mudos, na época, a convite de Dom Pedro II. E hoje é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Né? Então, a gente não usa mais surdo-mudo. Tá? São surdos. Tem bastante tempo. Né? Vocês sabiam como é que a Libras chegou aqui? Não? Sim, mais ou menos. Quem falar que sim, faz de conta que não. Em 1872, só no Brasil, 11.595 surdos. E somente 17 eram atendidos no Instituto. Era mais ou menos como é hoje, né? Sempre tem aqueles privilegiados que têm tudo e os outros não. Taca ali pau. A educação de surdos aqui no Brasil, como o primeiro instituto. Eles eram surdos de todos os lugares, em sistema de internato, mas somente para o sexo masculino. Olha o machismo ali, já gritava. Mas não sou nem de direita, nem de esquerda, nem feminista, nem machista, gente. Só é um adendo aí. E eles aprendiam a se comunicar, apenas isso, e eram preparados para o trabalho. Nenhuma função a mais. E, a partir de 1931, sistema de externato, onde foi admitido o público feminino, e elas aprendiam costura e bordado. Rieu fez a primeira proposta de ensino para o Instituto, baseado na sua experiência, porque ele era um diretor lá da França, ele era um padre e ensinava as crianças surdas de lá. Então, aconteceu que a Libras começou a se desenvolver nesse período com o alfabeto datilológico francês. O nosso alfabeto, então, ele tem a influência da língua francesa. Tá? Se vocês começarem a pesquisar um pouquinho agora, vocês vão ver que o alfabeto
ele tem influência, é muito parecido com a língua de sinais francesas, assim como alguns sinais. Em 1911, pasmem vocês, foi proibida a língua de sinais como método de ensino, por causa do Congresso de Milão. O método oralista passou a ser adotado. Por que será? Quem sabe? Cri, cri. Um de cada vez, tá? A gente não precisa se bater. Porque eles fizeram um congresso ali, vamos fazer a votação, vamos fazer oralizado, sinalizado, como é que é? E aí, aquele cara, Graham Bell, estava lá no meio. O inventor do telefone, mas não era em telefone. Ele inventou, na verdade, ele queria inventar um aparelho de surdez para a esposa. E acabou. Então, por conveniência própria, simplesmente cortou a língua de sinais. Além de ser casado, ele também dava aula para surdos. Ele era professor de surdos. Exatamente. E aí ele queria fazer com que os surdos pudessem ouvir através, porque o aparelho auditivo ele é um amplificador. Então, nada mais é do que uma forma de voltar a ouvir. Exatamente. E monetizar, né? Sabiam disso? E aí deu certo o telefone para nós. Antes mesmo de dar certo o aparelho auditivo. Okay. Alexandre Graham Bell. Graham Bell. O inventor do telefone. Aí todo mundo... Supostamente o inventor do telefone, né? Né? Mas agora vocês sabem a real. E aí, em 1857, por influência da diretoria, também passou a ser proibido o uso da Libras dentro do Instituto. Aí você fala, gente, como é que é, né? Mas um instituto para surdo que é proibido a língua de sinais. E aí alguns professores, alguns alunos mais antigos, usavam a língua de sinais ali escondidinho, mesmo na forma de gueto. Por isso que virou esse samba que está até hoje, né? Essa bagunça toda. Imagina, se lá dentro não era respeitado, imagina, porque aí isso veio, né? Uma decrescente total. E aí o que aconteceu? Como eles eram treinados a serem oralizados? Através de castigos. Eles tinham as mãos amarradas, eles eram obrigados a oralizarem o tempo todo. Como eles viviam em sistema de internato, eles tinham até mesmo que falar que eles queriam ir ao banheiro, senão eles faziam xixi na calça. E se eles fizessem xixi na calça, eles esfregavam o rosto da criança ali, como se fazia com os cachorros, né? Que hoje a gente nem faz mais isso, né? Até que ele oralizasse. Exatamente. Triste, né? E isso foi até há pouco tempo atrás, até 40 anos atrás, a gente passou por essa situação, né, Rô? Amarrados com a mão para trás, da cadeira para ainda. Para trás, na cadeira. Exatamente. Sim, sempre. Pode passar. Já passou? E aí a gente vai para a visão médica, né? O que é a surdez para o médico? É um aspecto quantitativo da perda auditiva, que a gente tem em decibéis, quanto, surdez leve, moderada, profunda. É um indivíduo que não possui audição alguma e é considerado deficiente de acordo com o grau de comprometimento. A gente fala deficiente aí no sentido de déficit, tá? Não de pessoa deficiente. E já da visão sociológica, diferente dos ouvintes, possui uma língua e uma cultura própria. A diminuição da capacidade de percepção normal de sons. A audição não é funcional na vida comum. Então, ele precisa da língua de sinais para fazer. Aí, só voltando lá atrás, por que Dom Pedro trouxe? Né? Porque a filha dele, a princesa Isabel, com o conde Deu, teve uma criança surda. Então, o neto de Dom Pedro era surdo. Então, não é que ele era bonzinho também, né? Então, tudo através de benefício próprio. E aí a gente vai um pouquinho a surdez, os aparelhos, implantes. O aparelho convencional nem sempre tem a potência suficiente para a pessoa com a deficiência auditiva. Ela não ouve todos os sons.
ela só faz ouvir o quê? Um ruído, né? Isso a gente está falando para quem tem surdez de severa a profunda. Porque eu acho legal a gente já começar, né, a tirar esses estereótipos, porque aí você vê uma pessoa com um aparelho, você fala assim, pô, mas ela não está usando aparelho? Tá, mas ela não tem a obrigação de ouvir porque ela está com o aparelho. O aparelho, aí a gente vê, como o Roberto falou, ele amplifica o som. Então, ele vai fazer com que a pessoa ouça ruídos, né? Ambulância, Detalhe, uma batida de porta. O aparelho é comparado como um gravador. Então, ele vai captar tudo. Ele Exatamente. ele não é seletivo. Ele não vai Ele não tem um filtro. Né? Então, aí é onde que entram os barulhos, né, os sons que todos são... os ruídos. E aí, é isso. Por exemplo, o meu marido é surdo profundo, mas ele usa porque ele quer estar atento no trânsito. Então, ele ouve uma buzina, uma sirene e tal. Porque, pasmem vocês, atrás do nosso carro tem ali o adesivão do surdo. Mas polícia buzina, bombeiro buzina. Então, né, não adianta muita coisa. E não adianta falar alto com surdo que usa aparelho, e nem quem é aquele que não usa aparelho, pessoal. Então, a gente já tem que, assim, não adianta oralizar com os surdos. Sinalizados. Sinalizados. O certo é você tentar, o máximo, falar devagar, dar mais a dicção, né? Abrir mais pausadamente e tentar escrever ou usar a língua de sinais. É isso aí. E aí, o surdo que não consegue ouvir com aparelho convencional pode recorrer ao implante coclear, desde que a cóclea esteja preservada. Tá? Então, também não adianta, porque hoje os médicos vendem o implante como a cura da surdez. E vai de caso para caso. Né? Para vocês terem uma ideia, é uma das cirurgias mais caras que tem no SUS, em torno de R$ 75 mil cada lado. Tá? Então, depende muito. A gente conhece pessoas que venderam casa, carro para pagar a cirurgia e a criança não ouviu. Né? Então, não adianta. Vai de caso para caso. Às vezes, acontece da pessoa, no caso, por exemplo, do idoso, né, que foi perdendo a audição. Então, o aparelho faz legal, porque ele amplifica. O implante, às vezes, não, porque o implante é uma voz biônica. Então, confunde muito. E aí, o surdo ele precisa de um tempo de preparo, né, de ir treinando a voz. Ele tem que aprender a ouvir. Né? Então, não é assim que você coloca na hora e também vai sair. Então, tem muita gente que não tem paciência, acaba tirando o aparelho ou o implante e prefere só sinalizar. Tá bom? Claro. Sim. Nem todos os surdos se adaptam com o aparelho. Então, se ele perdeu gradativamente, ou se ele é uma criança e recebe um aparelho, pode ser que, ao colocar o som, por menor que seja, para ele pareça estridente, e aí gere um constrangimento e faça com que ele não queira mais. Pode vir aqui. Até traumatizar. Na maioria dos casos, é um trauma para Sim, o que a gente fala, né? Ou adultos. O implante não é a cura da surdez. Ele vai continuar sendo surdo, porque ele não pode entrar numa piscina, ele não pode tomar chuva. Então, o aparelho ele dá a condição de ouvir naquele momento, mas se acabar a bateria, também. Né? Então, se ele tira, ele é surdo, ele não volta a ser ouvinte nunca. Na verdade, ele é um surdo que está momentaneamente na condição de ouvir. Tá? Então, é legal a gente saber também dessas coisas um pouquinho. Beleza? E aí a gente tem sinalizados e oralizados. Aí que a briga está feia, né? Porque aí porque eu não quero fazer amizade com surdo oralizado, porque eu não quero fazer amizade com surdo implantado, então tem essa bagunça. Né, doutor Vidotto? É bagunçado, né? Eu vejo que eu passo com o seu irmão, coitado. Então, aí os surdos sinalizados, eles necessitam de alfabetização em Libras, sua língua materna. Os surdos oralizados usam aparelhos auditivos ou implante, ou nenhum deles também. São expertos em leitura labial e não vivem em função da surdez.
jamais presos a alguma comunidade, pequenos grupos, guetos, enfim. Então, eles, oralizados, eles se comunicam ali super bem. E há uma tentativa de homogeneizar a deficiência, tornando a língua de sinais obrigatória para toda pessoa com deficiência auditiva, desrespeitando a individualidade de cada um. Ah, você é surdo, então aprende língua de sinais. É meio que isso, né? Ou senão, aprende a falar. Se o primeiro idioma aprendido pelo surdo for o português, o direito dele, como cidadão brasileiro, é ter a língua portuguesa, enfim. E aí é importante falar que nem todo surdo é oralizado ou faz leitura labial, né? Porque todo mundo a gente sabe. Você fala, ah, mas eu vou falar assim na frente dele. Faça assim, você está fazendo papel de besta. E filme manda para mim, que eu vou falar, eu avisei. Tá? Então, assim, não adianta. É mito. É 1%, e olhe lá, que faz leitura labial. Quem faz leitura labial? As pessoas mais velhas, que foram obrigadas a oralizarem, por causa dessa herança toda histórica. Quem teve uma boa condição de frequentar fono desde pequenininho, então aprendeu como é que faz, né, o maxilar, tudo bem. Mas não é todo surdo que faz leitura labial. Por favor, gente, esqueçam isso. Tá? E os surdos oralizados não costumam ter muito interesse também pela língua de sinais. Vocês vão ver que os surdos oralizados eles têm mais amizades com pessoas ouvintes. E quando um surdo fala português oral e libras, é considerado bilíngue ou bimodal. Agora, vocês também serão bilíngues. Vocês sabem língua de sinais. A pessoa fala, porque eu falo inglês. Sabe libras? Então, desculpa, gente, ó, patamar, ó, subiu. Desculpa aí. Então, agora é hora de vocês se valorizarem o passe, hein? E aí, aqueles mitos. Quem nasce surdo vai continuar surdo até o fim da vida e nunca ter a chance de ouvir? O que vocês acham? Vocês estão com frio? Está chata a aula? Está um pouquinho, eu sei. O começo é essa parte introdutória mesmo, porque eu acho legal, porque às vezes a gente chega numa aula de Libras e todo mundo, bluf, vira um balde de sinais. E aí, se alguém fala assim, mas é uma língua universal? Aí você fica assim, cri, cri, cri. Tá? Então, depende do surdo, né? Depende da surdez, se ele vai ter a condição de ouvir ou não, que é o que a gente falou. Se ele foi perdendo a audição, de repente colocou o aparelho, ouviu, ou se tem a cóclea preservada, fez o implante, ouviu. Se não, também tem casos que não tem o que fazer. E aí a gente entra na outro problema, acessibilidade para surdos. É a janelinha com o intérprete na TV? Também, né? Que mais? Close caption. E quando que usa um e quando que usa o outro? A gente acabou de falar. Depende se ele é alfabetizado em português ou se ele é alfabetizado em inglês. Muito bem. Ou até, se nós, por exemplo, tivermos uma otite e acabou perdendo a audição. Você não aprendeu Libras. Até então, você era ouvinte. Então, você tem a fluência da leitura. Né? Então, também tem... E a pessoa fala assim, ai, mas o surdo não lê a legenda? Não, gente. Um surdo é diferente do outro, foi o que a gente acabou de ver. Então, a janela de Libras não substitui o close caption, nem vice-versa. E aí, vocês já pararam para pensar que o surdo não assiste filme nacional no cinema? Né? Aí, não sei se vocês lembram de uma propaganda que o Paulo Gustavo fazia no filme Minha Mãe é uma Peça. Aí ele fala, pô, gente, olha só, estão perguntando se vai ter legenda. Claro que não, né? Burro ele, né? Claro que tem que ter. Né? Então, assim, só para vocês saberem um pouquinho, dentro da capital,
São Paulo, a gente tem 516 mil surdos. 500.000 de surdos, gente. É muita gente, né? Usuários da língua de sinais, 120 mil. Brasil, a gente tem 9 milhões de pessoas com surdez. E, no estado de São Paulo, 2 milhões. Então, é surdo pra caramba. Então, tem gente para vocês praticarem pra caramba, né? Então, tá aí. E aí, todo surdo faz parte da comunidade surda? Por que não? Vocês estão indo bem, vai. Continua. Não. Nem todo surdo faz parte da comunidade surda, porque o surdo oralizado, ele tem a sua comunidade, que é comunidade surda. Lembra que a gente viu no slide anterior? Né? Já o surdo oralizado, não. Ele fica ali entre uma, entre outra, mas nem sempre o surdo oralizado sabe a língua de sinais. Nem sempre ele sabe nem o português sinalizado. Se ele cresceu numa família ouvinte e foi na fono desde pequenininho, ele não teve contato com Libras, se a mãe não quis que ele aprendesse. Porque, geralmente, é isso que acontece. Karina, são 3 alunas. Elas já têm, tipo, por volta de uns 40 anos, mais ou menos, isso. Estou falando por alto, tá? Uhum. Pode ser até que esteja um pouquinho mais. E elas são surdas de nascença, são oralizadas, não sabem, das 3, duas não sabem fazer a oralização, e nenhuma delas sabe língua de sinais. E está aprendendo agora com a gente. A gente teve casos na outra turma de surdos oralizados que vieram para o curso aprender a língua de sinais. Então, quando a gente fala de sociedade, para o surdo é um pouco diferente. Então, vocês estão vendo aqui que é um negócio, é uma quebra de paradigma mesmo. Tá? Vocês podem ter certeza que, depois desse bichinho aqui que picar vocês hoje, nunca mais a vida de vocês vai ser a mesma. Vocês vão começar a ver com outros olhos. Elas têm que ficar na minha frente. Eu não posso usar muito o microfone, porque 2 fazem, uma não faz. E eu tenho que falar pausadamente, eu tenho que ensinar os sinais, eu tenho que escrever. Tem mais uma. E uma delas, elas têm uma baixa visão, que eu tenho que escrever na lousa com letras bem maiores. E se eu tiver que colocar alguma coisa, né, no PowerPoint, também tem que ser letras a fontes maiores. E se tivesse uma barba bem maior, também impossibilitaria de fazer. O máximo tem que ficar esse tamanho. Então, amanhã já é dia de eu cortar, já, porque senão semana que vem elas não conseguem entender a minha oralização. Fala aí, gente. É muita informação, hein? Tá coisado já? Um pouco, né? Vamos dar mais emoção, né? Tá muito devagar, né? Não, um testemunho. Claro. Eu deixei bigode e aos 18 para 19 anos adorava meu bigode. Com 48 anos eu conheci o senhor Armando, que veio trabalhar comigo. Nós fomos trabalhar numa empresa juntos. Ele é oralizado. E por ser oralizado, eu cortei meu bigode, porque nós não conseguimos nos comunicar. E até hoje nunca mais eu pus bigode para a gente poder conversar. E nós participamos de algumas feiras da Reatec, tinha um grupo de surdos de Libras, ele não se comunicava com o pessoal de Libras. O senhor Armando, me ajuda? Não sei. Então ele se isolava do pessoal de Libras. A Karina me perguntou se eu tiraria minha barba, se precisasse, né, para fazer uma gravação, alguma coisa assim. Eu falei, minha autoestima está muito boa com a minha barba. Não vou tirar, não. Mas, dependendo quanto paga e uma quantidade, a gente conversa. Só que, em contrapartida, tá vendo? Eu fazia a minha barba a cada 21 dias ou 30 dias. Agora eu tenho que fazer, no máximo, a cada 15 dias. Eu tenho que baixar a minha barba. Quer dizer, não tirei minha barba ainda, mas estou baixando. E eu gostaria que ela crescesse. Então, enfim, Natal está aí, eu não posso fazer meu bico de Papai Noel. Vai ter que ficar para a próxima. Então, muita coisa, né? Gosto assim. Já está começando a bugar ou ainda não? Então está pouco ainda.
E aí, as principais características da Libras. É a língua de uma comunidade surda, composta por todos os elementos pertinentes às línguas orais. Possui regras gramaticais, semântica, sintaxe, blá, 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 blá. Considerada uma língua visoespacial. Já pensou? O que você está aprendendo? Eu aprendo uma língua visoespacial. Gente, isso é agregar valor ao camarote, né? E requer atenção tanto do emissor quanto do receptor. Você não consegue fazer Libras e escrever no celular ao mesmo tempo, né? E a estrutura gramatical dela é própria, diferente das demais línguas. E ela é ágrafa, como eu disse para vocês, não possui uma escrita. Tá? Então, assim, muito me incomoda quando eu chego lá e falo assim, você é a moça das mãozinhas? Você é a moça das mímicas? Né? Não, gente. Não, aí você vai falar para a pessoa, não, tem uma língua. Às vezes você faz um sinal lá mental para a pessoa e está tudo certo. Mas depende muito quando a gente quer explicar. Mas não, tá? Aí a pessoa fala, linguagem. Por que a Libras não é uma linguagem? É uma língua exatamente por tudo isso, porque ela tem uma gramática própria. Tá? Então, ela deixou de ser linguagem, ela é uma língua. O reitor da faculdade que eu trabalho, ele fala que eu sou o professor que fica librando. Olha. Eu falei, bem, Libras agora virou verbo e no gerúndio. Eu vou estar librando daqui a alguns momentos, né? Exatamente verdade, isso. gente. Tranquilo até aí? Vocês sabiam dessa história do neto de Dom Pedro? Vocês querem sentar mais para cá? Vocês estão tão quietinho, tá bom aí? Hoje eu não vou fazer pergunta para ninguém, pode sentar aqui. Agora, nas próximas, eu já não prometo. Já tinha... interrompendo de novo, eu fui... Gente, ele não para. Não, hoje Olha. não. Eu fui no INES esse ano. Eu trabalho com a língua de sinais há 27 anos. A segunda vez que eu fui, a primeira vez estava fechada, não deixaram eu entrar, não deixaram eu conhecer tudo. E aí eu fui nesse ano, né? Foi. Em julho. É sensacional. Só que, porém, quando você entra dentro do Instituto, você volta no tempo. Não mudou nada. Está desde 1900, está lá a mesma coisa. A pintura, eles mantiveram tudo, a arquitetura, os móveis. Vale a pena vocês visitarem. Eles têm os momentos que eles permitem a visitação. Se um dia vocês puderem, no Rio de Janeiro. Acho que a gente vai começar a fretar ônibus, né? Vamos fazer uma segunda já. O rapaz que trabalha com a gente aqui, ele é do Instituto INES. Ah, é do INES? É. O Rodrigo. Ah, o Rodrigo, lá da Cinemateca. Lá, inclusive, desde 1900, estão os mesmos surdos lá, vocês querem conhecer. Pensou? Vamos faturar por fora, né, doutor? A gente enche os ônibus, já vende passagem, já... Então, tá bom. Vamos amadurecer a ideia aí, para a gente passear todo mundo lá no INES. E aí a gente tem emissor e receptor. O emissor, quando ele está na posição de emissor, sinais com as mãos, expressão facial e movimento com o corpo. E quem está recebendo sempre tem que ter atenção. E aí vocês vão falar assim, mas, Karina, tem necessidade da pessoa fazer aquele... Enquanto está assim, fazendo sinais? Tem. Não precisa se jogar no chão, né? Porque tem intérprete que vai além da lei. Como é que está o nosso tempo aí? Que hoje eu estou nervosa aqui. Ó. 10 para 8. Tá. Então, por exemplo, se eu fizer o sinal de triste, triste é esse sinal. E eu fizer assim, ó. Gente, né? Não rola. Então, eu tenho que fazer... Olha só. Olha a expressão. Veio no rosto, na mão e no ombro, porque realmente eu estou #chateado. Entendeu? Faz toda a diferença, não faz? Mesmo que você não saiba Libras, você já consegue fazer uma leitura ali panorâmica do que está acontecendo. Então, por isso que eu falo, se esmerem nas expressões. Às vezes, você fala, meu, que bosta que eu estou fazendo para esse surdo. Mas, assim, vamos fazer uma expressão... Olha, gente, essa aqui é minha aluna maravilhosa.
Ela veio da Câmara, ela já fez esse módulo com vocês, e ela está fazendo de novo aqui. Olha que linda, eu queria dar palmas para ela. Que para aguentar eu... Você fez promessa, foi isso? Ela não fez aquela promessa de São José, que tira o doce, mas faz assim, vou fazer 2 vezes a aula com a Karina, né? Tá paga, viu? Então, é isso, tá? Vamos caprichar, não precisa fazer um negócio teatral, mas tenta passar a informação, porque a partir da tua expressão corporal e visual, se você não fizer um sinal bacaninha, o surdo vai entender e, de repente, ele até te corrige. Aí fala, não, não é assim, né? Você faz a mão assim, tá? Então, tenta passar o máximo de informação que vocês conseguirem, beleza? E aí a gente fala ali o símbolo, o sinal. Isso aqui a gente vai ver durante o curso, tá? Que a gente fala de configuração de mãos, ponto de articulação, movimento, direção, e aí entram os parâmetros secundários, posição de mão, orientação de palma, região de contato, expressões faciais, blá, blá, blá. Isso aí a gente vai ver tudo na prática, tá? É só para passar. E aí a gente começa, que agora essa porra ficou séria, como a gente começa a falar aqui. Datilologia. O que seria datilologia? É outro também, ó, está pagando promessa. Fez curso lá na Câmara e está vindo para cá. Lá. É a soletração de uma palavra utilizando o sinal, né, o alfabeto digital ou manual da língua de sinais. O emprego da datilologia não substitui de forma nenhuma o uso de sinais. Aí vocês vão ver por quê. Assim como no português, a Libras tem um lexo próprio, comunicado pelos sinais. Então, a datilologia é o A, B, C, tá? E a gente usa... Isso, tira daí, que está me irritando também. Pode passar, Rô, por favor. E aí, o alfabeto datilológico, que é o que a gente usa no Brasil, é um conjunto de 27 formatos. Cada configuração corresponde a uma letra do alfabeto do português escrito, incluindo o cedilha, de acordo com o INES, que o INES colocou o cedilha para a gente. Também integram a Libras 61 configurações de mão, que representam os sinais. Essa configuração de mão, a gente vai começar a trabalhar de modo assim, profundo, a partir do segundo módulo. Mas eu vou falar para vocês, gente, a configuração de mão tal, a configuração para vocês já irem se apropriando. Tá bom? E o alfabeto datilológico, o que acontece? Permite a soletração das palavras que não possuem sinais. Por exemplo, o nome de uma rua. Né? Se eu quero falar o nome de uma rua e essa rua não tem sinal, então eu faço Pires do Rio. Então, eu faço a soletração. Tá? Nomes próprios também, eu quero falar o nome de alguém e preciso colocar num documento. Né? Então, é usado para documentos oficiais, localidades, países. Se eu não sei, por exemplo, o sinal de Áustria, e eu estou conversando com o surdo, então eu faço a datilologia para ele, Áustria. Tá bom? É isso. E também, quando vocês não souberem o sinal de algum, está conversando com alguém, soletra. Aí a pessoa vai falar, o sinal é esse. Tá bom? Então, não tem problema nenhum. E agora a gente dá uma esticada. Olha, essa aqui é a Elza, a outra, né, que eu falei para vocês. É assim mesmo, ela chega atrasada toda vez. Hoje ela vai falar que é por causa da chuva. Mas é assim. Não é verdade? Os 2 alunos lá já conhecem, né? É verdade esse bilhete. Professora Karina, então, o mais importante de tudo é o alfabeto? É o alfabeto? É Mas tem algumas pessoas que chegam na gente e falam, eu já sei Libras. Aí sai fazendo A, B, C, Não, D. aí é o pior, que eu quero tirar as calcinhas e pisar em cima. Quando a pessoa fala, eu sei Libras. De amor. Olha, pelo amor de Deus, vamos ficar aqui. Mata essa música, pelo menos na nossa aula. A pessoa vem falar para mim que sabe Libras e faz o alfabeto, canta a música da Xuxa. Olha, eu fico possuída. Tá? Então, Libras... Eu ensino essa música. Eu já falei para ele que é para ele cortar essa música da aula dele. Devia fazer que nem eu, ensinar palavrão para as crianças, aprendeu? Então, agora esquece. Então, agora esquece, só usa em casa. Mas, enfim, é isso, tá? Então, alfabeto é isso. Não cantem a música da Xuxa. Não se exponham, gente. É aquela... Esse é o real motivo do me poupe, se poupe e nos poupe. Tá? Não cantem.
vocês vão mostrar a idade que vocês têm. Já começa por aí. Né? Fala assim, se cantou, tem uns 40. 35 no mínimo tem. É porque você não Quem foi riu baixinho aqui? da Xuxa. Hã? É porque você não foi baixinho da Xuxa. Não, Então. não. E quando assim eu ganhei a boneca, eu guardava no armário, porque eu achava que ela ia me matar também. Pronto. Então tá. Vamos fazer um pouco o alfabeto. E agora a gente começa a aula. Não tem, mas... A. A gente põe ó, o polegar para fora, tá? Uma mão bem... Agora eu começo a ver quem tá com a cutícula grande aqui, hein? Tanto faz direita ou esquerda, tá? É como se você fosse o canhoto e destro. Não tem problema nenhum. E eu tô deixando todo mundo com a mão para cima. Adoro isso. Então, assim, não tem problema. Com a direita ou com a esquerda, é a mão que vocês se sentirem mais confortáveis. Você não está fazendo espelho, não se preocupe. Tá? Eu vou tirar vocês dois, já vou pôr no curso módulo 2. Vocês estão impossíveis. Desde a hora que começou, já estão abrindo a cartilha. E, olha, tá difícil, viu? Beleza? Então, o que vocês se sentirem melhor. Tá bom? Porque, às vezes, você está fazendo com a mão, aí a pessoa... Estou fazendo com a direita, mas se eu virar para vocês, é a esquerda. Né? Não copie o que vocês sentirem melhor, tá? Não. Para escrita, a gente começa com o alfabeto, porque é o início de tudo. Né? Se você não souber se virar, é através do alfabeto que você vai pedir um hot dog. Tanto uma quanto outra, tanto os sinais também. O que não pode aqui, por exemplo, eu vou fazer Ana Maria. Ana Maria. Então, eu posso até fazer, se a minha mão estiver cansada, eu faço Ana Maria. Termino. Aí eu continuo. Porque é a mesma coisa que você ir picando a palavra. Tá bom? Outra coisa, para ficar muito claro aqui, principalmente para quem já sabe Libras. Espaço assim não tem. Tá? Então, eu escrevi Ana Maria. Tá? Não tem Ana, plim, Maria. Vocês já viram alguém fazer isso? Muitos, né? Você não está escrevendo em máquina. Não tem por que dar espaço. Né? Então, estou escrevendo... Não é uma língua visoespacial? Cadê a tecla? No I. Né? Ana Maria. Ele vai ler da mesma forma. Tá bom? Não se preocupe. Então, aqui. Até na casa de vocês, mas aqui não. Eu vou fazer que nem o Inês. Eu amarro a mão, hein? E a Elza chegou já com o chicote, né? Porque ela que é a mulher do chicote. Nunca, graças a Deus. Nunca. Como? Faz o quê? Como é? Repete. Ana. A pessoa tinha tique, acho. Né? O professor tinha tique. Aí você achou que ela estava dando espaço, mas não era. Vamos acreditar que não, tá? Que o ser humano não chegou nesse nível ainda. Mas, enfim, A. Você como faz daí, Rô? A. Polegar para fora. B. C. Cedilha. Vocês cantaram a música da Xuxa? E. D. Opa. D. Ó, abriu a mão. Fechou. Fiz um D. Eu estou mostrando para vocês de lado, tá? Só para ver como é que funciona isso aqui. D. E. Né? Não, é assim. Contínuo, tá? Contenham-se, garotos. F. Adoro quando isso acontece. Ó, é porque é o mais legal. Então, vamos lá. Abaixa o indicador. Segura aqui agora.
Assim. Isso. Tá? Joinha. E aí, pequeno? Tá difícil? Tá meio zoado, né? Duvido que o Lucas Neto faz isso. Duvido. Está melhor que ele, hein? F. G. Ó, faz um L. Fecha. Cola aqui. É só colado. Isso. Não. Colou. G. H. Eu faço 2. Boto o polegar e torço. Ele só é H se ele tiver esse movimento. Isso, ó. Faz um 3 assim. Cola no dedo do meio. Isso. H. Tá saindo aí? Tá meio complicado. Já? Hã? Ah, tá. H. I. Para frente, tá? Eu fecho e deixo para frente. I. Só o dedinho. Levanta só o dedinho. Agora eu vou falar um truque para vocês. Se vocês não conseguem fazer com uma mão, façam com a outra, porque uma obedece e a outra é rebelde. É verdade. Às vezes a gente tem mais facilidade de um lado do cérebro do que o outro, tá? Então, agora tem cérebro que também não adianta, né, gente? Vamos combinar, né? Mas tá bom. A gente, né, assim, clinicamente falando, um dá certo. E o J, só o desenho do J. J. Isso. E o K? K. Lembra o H, que era a torcidinha? K. Eu posso fazer ou assim, tá? Então, o que acontece? Palma da mão sempre para frente, enquanto eu estou fazendo o alfabeto. Ai, a mão está doendo. Tá, né? K. L. Ai, gente, queria escrever tudo com L na vida, né? L. M. Só que aí eu vou ensinar um truque para vocês. Aí lá. Por isso que está com cheio de tendinite, tá vendo? Aí, a postura confortável agora, porque eu deixei vocês sofrerem até agora. Fechou a mão, encosta na lateral da costela. Apoiou. E aí eu vou... Esquece a Elza. Não olhem para ela, olhem para mim. Porque o que acontece? Se a gente fala, lembra, o abajur cor de carne? Quem canta Carmen de novo? Nunca mais ninguém na vida, né? Então, assim, se a gente começar a aprender certinho do começo, a gente não pega todos esses vícios. Com o braço mole, né? Aí a gente chama o colega, ele não consegue interpretar no teatro, porque está com o braço mole, né? Então, aqui está um trio estrupiado, para vocês terem noção. Então, a gente faz sempre aqui, ó, apoia, e eu vou mexendo. E aí, quando chegar no M, não há necessidade disso. Eu posso colocar os 3 para frente. É um M. Não tem nada que se pareça a um M, a não ser o N, que é 2. Mas preciso fazer isso aqui? Essa suvaqueira toda? Pega um calor de ontem e de hoje, gente, no final do dia, não há surdo que preste atenção em vocês. Né? Pode passar axé, Rexon, o que quiser, não adianta, nem minâncora nessa altura já está resolvendo. Tá bom? Então, M, N. Tranquilo. Tá? Ó. P. Lembra do H, que era assim, o K, que era assim? Se eu colocar para frente,
P. Q. Lembra que o G era para cima? Para baixo, Q. Olha, se eu ver cotovelo aqui em cima. Vou ter que trazer um salompas na próxima aula para vocês. Então, não. Q. R. Ai, S. Tá vendo a diferença? O A é abertinho, o S é fechado. T. Então, o F era para fora, o T é para dentro. Ó, eu coloco o indicador para dentro, o polegar para dentro do indicador. Isso. Certinho. Então, a gente fala o quê? F fora, T dentro. Tá bom? Mas, assim, até a quarta, quinta, sexta, oitava aula, ainda vocês vão estar apanhando. Super normal. Tá? Vocês nunca tiveram contato, estão tendo pela primeira vez. Então, assim, esquece, vai confundir o H com Q, com P, com K. O Q e o G, o F e o T, são as letras que são mais confusas, tá bom? Então, a gente fez T, U, V, W, X. Só puxar. Aí essa pode mexer, né? Porque senão não dá certo, né? Parece um dinossauro. Então, essa vocês estiquem, tá? Mas, ó, aquela esticadinha assim, básica, né? X, Y, só assim, tá? Porque não é hang loose. Pouquinho. Ou eu posso fazer parado também, mas a gente usa Y. E o Z? Só fazer o Z no ar. Beleza? Então, é o que eu te falei antes, né? Errado. Não sou eu falar que está errado, não. Mas depende, por exemplo, se você faz um T quando você está escrevendo, espera para riscar ou para, risca e desce. A configuração é a mesma. Aí você não fez nada estrambólico que tirou a configuração da letra. Tá? Então, tá tudo bem. Tá? Se continuar fazendo assim... Tá bom? E aí, gente? Ai, não quero mais. Gente, voltem na próxima, por favor. A gente vai ser bem legal, tá? Dúvidas sobre o alfabeto? Sem falar todas, eu vou distribuir um soco em série. Porque, pelo menos, o V vocês fizeram. O L. Então, o L... O Z do Zorro. Cedilha. Tá? Não, Não tem C cedilha. tem que ser em pé. Cedilha. O C é parado, cedilha é balançando. E aí eu já vou ensinar vocês que esse sinal aqui é D. Coca-Cola. Então, vocês já estão sabendo pedir uma bebida. Coca-Cola. Tá? Não é para... 2 vezes já é o suficiente. Tá bom? Que aí vocês vão ver que as pessoas têm maneiras de fazer gagueira, né? Nos sinais. Então, fez um, pouco, tal. Vamos fazendo devagarzinho. Não, nunca, jamais. Tá bom? Não, só esse. Cedilha. Tá? E aí, o alfabeto mesmo é treino. Não tem uma forma. O que eu posso orientar vocês é no dedo. Né? Para dentro, para fora. Letra, para a palma da mão para dentro, não. Para fora. Sempre fora. Para dentro é número. Tá? Porque se eu fizer assim... Se eu fizer assim, é 2. Tá? Então, por isso que, né, tem que ficar muito atento. Beleza?
Vocês vão treinar? Em casa vocês cantam a música da Xuxa, mas aqui a gente fala que não, tá bom? Passa, por favor. E aí, como soletrar? Sem soquinhos. Ana Maria. É a mesma coisa que você dar um tapa na cara do surdo cada vez que você está falando. Né? Ninguém fala assim com a pessoa. Então, por que você tem que ficar jogando a letra na cara do coitado? Não. Por isso, essa postura aqui que eu falei para vocês. Tá? Então, a gente vai sempre manter, por enquanto, do lado do rosto, para ver a expressão. Tá? Mas tem sinais que a gente faz na frente, obviamente, aí não tem como, né? Sem dar espaço com as mãos, sem andar com as mãos. Por exemplo, Ana Maria. Isso aqui não é um caderno, né? Ana Maria. Parei aqui. Todo mundo super entendeu, né? Não precisa, tá? Prim, volta, esqueçam isso. Sem movimentar os braços, lembra lá, ó, olha a onda, a gente deixa lá, né, para o carnaval. Letras dobradas, quando tem RR, SS, LL, então como é que a gente faz? RR, SS, LL, tá? Você entendeu? Porque, senão, nunca vai aparecer quando a letra é dobrada. Por isso que a gente tem que ficar atenta, tá bom? LL. Aí a gente anda, porque você está entendendo que SS. E se é X? XX. Aí são 2X. Porque eu vou fazer isso aqui? Não, né? Isso aqui não dá. Então, X. 1 não é X? Se eu fizer 2, 2X. E se eu fizer 2 Zs? Z. Ah, peguei vocês. Se for para cima, para baixo é X. Tá? Beleza? É muita coisa, né? Vocês falam, gente, como o surdo é inteligente. Meio que isso, né? Tá? Então, e aí a gente entra na questão do acento. Quando usa e quando não usa. Não há necessidade de usar acento, a não ser que eu estou mostrando, por exemplo, São João, e eu estou ditando para um documento oficial. Então, eu faço S, A, tio, ó. Tá? Não tem como eu voltar e fazer plim, porque nessa hora a letra já sumiu. Tá? Então, eu sempre vou acentuar no momento da letra. Tá? Tanto o crase, quanto o agudo, tanto o circunflexo, é dessa forma. Por exemplo, são, né? S, A, tio, O. Tá bom? Tá claro? Então, eu acentuo no momento que ele deve ser usado. E aí, só quando mais para for informação oficial, porque se eu estou fazendo São João, vocês já entenderam, né? Não preciso colocar, parar o tio, não. E nomes compostos foi o que eu te falei para vocês desde o começo. Não se dá espaço. Por favor. É só aquela... Se recomponham, continuem plenos e continuem a soletrar. É isso. Elza, quer fazer alguma colocação? Não, a Elza é a... Ela é a proibidona, é a que fala, eu não vou falar nada, é só meia dúzia de palavrão aqui. Mas depois a gente vai trabalhar isso. Aí o Roberto esqueceu de mudar, porque ele saiu ali e falou, vocês estão vendo por que eu falo que não pode ficar filmando? Porque olha só. Eita. Vamos lá ver. Isso eu vou pegar uma dúvida. Tá. Tá aqui mesmo. E aí a gente parou aqui. E aí a gente tem os números. Que água, amiga? Aí para vocês. Não, obrigada. Gente, que horas são, por favor?
8h15. Então, tá, a gente tem mais 10 minutinhos, assim, para botar vocês para fora. Ai. Mas é que senão não ia acontecer esse curso, entendeu? Então, por isso que a gente... Só que aí, antes da gente passar para os números, o pessoal que chegou agora, você já está aqui? É outra também, ó. Tinha que estar lá fora, esperando, mas veio aqui, curiar a aula de vocês, está vendo? Próxima vez, aí, não deixa entrar, viu? Essa aqui é outra também, que não aprendi a letra P por nada. Olha lá, aprendeu na marra. Assim, meu nome é Karina, para quem não me viu ainda. A gente sempre começa às 7, britanicamente. Tá? Porque o que acontece? Nos outros cursos, a gente tinha 2 horas. Nesse, a gente tem 1h30, porque já vem a outra turma em seguida. Tá? E, assim, também não é legal com quem chegou no horário. Então, eu acho que a gente também entende que hoje está chovendo, tem gente que não veio, foi dificultoso para chegar. Tá? Quem chegou, putz, guerreiro pra caramba, né? Que a gente sabe como é que está o trânsito por aí. Mas, assim, eu sempre começo no horário. Tá? A gente pode até fazer um grupo de WhatsApp, mas, assim, eu sou péssima, o meu coração é peludíssimo, então eu bloqueio todo mundo. Eu coloco o grupo ali, tipo, eu mando, né? Monopólio total. Por quê? Para a gente colocar informações, coisas relevantes e tudo mais. Senão o nego vai colocar ali, já querer vender consórcio de casa e tudo bem, porque a gente sabe que as pessoas assim têm um filtro, mas tem dia que ele não funciona. Né? Aí quer mandar uma corrente, porque fala, putz, um grupo de 50 pessoas é aqui que eu vou desovar essa corrente. Né? Então, pronto, ela pôs no grupo, pronto, ela já faz o pedido dela, tá bom? Então, assim, faço o grupo, bloqueio, e quem quiser me chama no privado, vou respondendo. Às vezes, eu não consigo responder na hora, porque eu, a Elza e o Roberto, a gente trabalha com interpretação. Então, às vezes, não dá para pegar no celular, a gente vê a mensagem, ou, às vezes, lê e esquece de responder. Esqueceu de responder, passou um dia, passou uma semana. Vocês lembram a gente. Tá? Mas, assim, é porque, às vezes, você leu e respondeu mentalmente. Não é por falta de amor. Tá? É isso. Outra coisa, eu sou uma pessoa... gente, fecha essa porta. Vocês não têm nada a ver com isso, mas eu tenho miopia e astigmatismo. Então, o que acontece? Passou na rua, eu não enxergo. Inclusive, eu estava até procurando o meu óculos, não encontrei. Por quê? Porque quem usa em casa é a gaveta. Então, assim, eu não enxergo as pessoas. Se não fala, oi, Karina, professora, não sei o que lá, não vou ver. Tá bom? Não é maldade. Juro por Deus. Nem eu, nem Elza. É outra também que vive esquecendo o óculos. Então, é isso. Tá? Então, a gente sempre começa no horário, para terminar 8h25, vocês saírem daqui. Faltou 2 vezes. Gente, é corte. Tá? Porque ainda tem 300 pessoas querendo essa cadeirinha. Né? Então, é um curso bacana, um conteúdo bem legal, bem prático. Em outras escolas, vocês não vão ter isso. Então, assim, aprendam, perguntem, sabe, a hora é essa, pode falar. Se estiver falando bobeira, eu corto mesmo. Né? Não estou aqui para escutar da vida de ninguém. Tá? Aqui não é terapia em grupo, porque tem gente que diz, professor, não, é aula de Libras. Tá? Se for pertinente, super bem-vindo. Agora, a gente tem um tempo tão curto, né? Porque se o nego for começar a falar, é porque eu fiz um curso, porque me motivou, porque eu vi uma criancinha surda lá na igreja, e eu falei, meu Deus, que missão linda, não sei o que. Guarda para si, faz um diário e relê quando quiser. Eu não tenho nada a ver com isso. Combinado? E nem quem está aqui. Certo? Então, é isso. Desculpa, mas esse é o meu jeito, assim, a gente leva super na brincadeira. Depois que eu peguei, mostrei o chicote, as garras e tudo mais, aí vocês entendem porque que o pessoal aprendeu, né, o hino. Mas, assim, é isso, tá bom? Então, a gente sempre vai procurar começar no horário. Os que forem chegando, vai sentando, vai assistindo a aula, sejam todos... É porque ela trabalha aqui do lado, Itapecerica. Né? Então, ela assim, vem e eu vou. Eles cruzam, aqui, é o feitiço de Áquila aqui, né? Então, é isso. Vamos para os números? Beleza. 1. Aí eu faço virado para mim, tá? 2.
3, 4, 5. Tá? Então, não é assim, nem assim. É 5. Esse eu posso virar, porque não tem nenhuma letra nessa configuração aqui. Né? 5. E o 6. Agora essa porra ficou séria. Então, vamos fazer. Abre a mão. Façam aqui na frente do peito de vocês, que fica mais fácil. Ó. Fechei. Ai, que bolinha bonitinha que ficou. Ó. 6. Tá? Então, eu abri a mão aqui, fechei. Polegar para cima. Eu deixo essa bolinha aqui, ó. 6. 7. Que letra parece essa? 7. Depois eu vou explicar para vocês a diferença. 8. Que letra parece? 9. Então, se o 6 é para cima, o 9 é para baixo. E se eu fizer os dois, ai, ai, ai. 9, 10. Não, eu já estou adiantando, porque ela vai no pior. Então, 1 e o 0, 10. Aí, se eu quiser fazer 11... eu dou a arrastadinha, 11. Aí eu vou 12, 13, 14, 15. Tá? Há quem fala, mas eu faço assim, 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 assim. Né? Eu aprendo 1, 2, 3, 4. Esse número a gente faz no Rio de Janeiro. Tá? Então, além da gramática, da sintaxe, porque está tudo muito fácil, né? Muito tranquilo. Então, a gente tem os regionalismos também. Tá? Então, a gente começa 1, 2 ou 3, tem quem faça assim, quem faça assim. Aqui em São Paulo, 1, 2, 3. Vamos ficar por aqui, tá? Por enquanto. Aí, depois tem decimal, ordinal, cardinal, mas isso aí é outro módulo. Aqui, se a gente fizer, está super bem entendido. Não precisa tristeza nenhuma. Ok? Gente, a aula de hoje é isso. Todos assinaram a lista? Pegaram o material? Tá. Então, eu desejo para vocês boa noite. Boa noite. Ó, boa noite. Então, eu vou fazer aqui, ó. Boa. Não é assim, plá, na cada pessoa, tá? Boa. É para baixo, ó. Fechadinho, abro. Boa noite. Tá? Ou eu posso fazer com os dois, se for de uma maneira formal. Mas o bom é com uma mão só. Boa noite. Então, amanhã vocês têm a árdua missão de me aguentar de novo. Tá? Alguém tem alguma dúvida sobre o curso? Não? Vocês voltam amanhã, por favor. Não vai chover, né? Tá. Mas se choverem, eu já vi... Apesar de vocês serem uns fofos, vocês não são de açúcar, né? Então, tá todo mundo aqui, tá bom, gente? Super obrigada, viu, por vocês terem vindo. Ah, sim. Ó, vocês estão vendo que vocês estão sendo super fotografados. Quando que está no... Gente, essa menina é muito rápida. Amanhã, já na página do deputado Adalberto, tá todo mundo ali pegando as fotinhos, tá bom? Oi, gente, boa noite. Para pegar as fotos e os vídeos, vocês acessem a fanpage do deputado, tá? Como deputado Adalberto Freitas. Tá bom? Obrigada. Gente, boa noite. Obrigada, viu?